Classificação de cadeias carbônicas, o conteúdo em seguida, aquele simplificação de fórmulas estruturais. E classificação de cadeias carbônicas, você vai precisar de, vamos colocar assim, de uma boa memória. Você precisa de uma boa memória. Por quê? Porque são uma quantidade razoável de termos. Na verdade, a química orgânica é uma área que precisa de uma memória razoável. Então, nós vamos classificar da seguinte maneira. São 4 classificações, onde a gente vai ter... Deixa eu ver se a cadeia é aberta ou fechada. Nós vamos ver também se a cadeia é saturada ou insaturada. Veremos também se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Homogênea ou heterogênea. Veremos também, por último, se a cadeia é normal, normal ou ramificada. Então são 4 classificações, a gente vai escolher sempre uma dessas de cada dupla e classificar a cadeia carbônica. São 4 classificações, a gente vai começar dupla por dupla, analisando dupla por dupla, aberta e fechada a primeira, depois saturada e insaturada, homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada. As cadeias abertas, também podem ser chamadas de acíclicas. Ou também podem ser chamadas de alifáticas. E as fechadas são chamadas de cíclicas. Que por sua vez vai se dividir. Então vai ocorrer uma divisão aqui em aromáticas e alicíclicas. Aromáticas e alicíclicas. Depois a gente vê um pouquinho sobre isso. Vamos ver ainda um pouquinho. Vamos ver como é que são essas cadeias aí. Como é que é a estrutura. Então aqui a gente tem, por exemplo, nós temos esses casos aqui. E temos casos assim. Então perceba que quando a cadeia forma uma corrente, ou seja, é como se ela formasse uma corrente, forma um elo. Se ela formar um elo, como se ela formasse um elo. E aí vai fechando. Fecha o elo, fecha uma corrente, tipo um colar, alguma coisa assim. Quando ela forma esse elo,
a gente diz que ela é fechada, ou cíclica, né? Formou um ciclo. E tem os desenhos específicos, né? Um quadrado, um triângulo, pode ser um losango também, e assim vai. Mas se ela não fecha, ou seja, se ela não forma esse elo, então nós consideramos ela, vamos dizer que ela é cadeia aberta, não fechou o elo. Então mesmo aqui você vê, ó, que não fechou elo nenhum. Então, se fechar o elo, se formar, fechar o ciclo, fechada, que também é chamada de cíclica. Se não fechar, aberta, que é alifática ou acíclica, né? Esse A aqui é de não cíclica. A cíclica, não cíclica. Como eu falei, as aromáticas, ela tem uma diferença. A aromática, ela vai ter a presença do anel aromático. Do anel aromático. Presença do anel aromático, que também é chamado de anel benzênico. Ou núcleo benzênico. Esse núcleo benzênico é um benzeno. Uma cadeia fechada, ou seja, cíclica, como a gente está vendo. 6 carbonos na forma de um hexágono. Duplas alternadas, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Está aqui os hidrogênios, ou seja, está simplificado. A gente aprendeu isso em simplificação, está na playlist. Simplificação de fórmulas estruturais. Na parte de química orgânica, então esse aqui é o benzeno. E muitas vezes ele vem escrito assim. A gente vai aprender a escrever desse jeito também, logo logo. E quando ele vem escrito assim, por isso que é chamado de anel benzênico. Ou anel aromático. Ou núcleo aromático. As alicíclicas, né? Ela é cíclica, porém ela é ali. Esse ali aqui significa que ela não tem, não possui, né? Não possui o anel benzênico ou aromático. Então, essas duas aqui são classificadas como cíclicas alicíclicas. Essa aqui, essa que é a mesma coisa, essas duas aqui são a mesma coisa. As duas são benzeno. São classificadas como cíclicas e aromáticas. A próxima classificação que a gente vai ver agora é saturada ou insaturação. Como que é isso? Vamos ver aqui. Então, primeiro vamos escrever umas fórmulas aqui para ver como é que fica.
que seria então saturação e insaturação? Saturada só vai ter ligações simples entre carbonos. Então, entre carbonos é importante isso. Então, simples, 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 simples. Entre carbonos só simples, então. Ligações simples. Ligações simples entre carbonos. Só ligações simples, a gente chama de saturada. Se tiver esse in aqui, significa que nós temos ou ligações simples ou ligações duplas ou triplas entre carbonos. Duplas ou triplas. Então veja que aqui a gente já tem uma dupla. Por isso ela é insaturada. Uma dupla entre carbonos. Aqui nós temos uma tripla. Por isso insaturada. Uma tripla entre carbonos. Porém, se a gente tiver situações como essa aqui, como essas duas aqui, ó, como classificaríamos? Veja que aqui a gente tem ligação simples entre carbonos. A gente poderia dizer, é saturada. Mas temos uma dupla aqui. E agora? Aqui nós temos ligação simples entre carbonos, mas temos uma tripla aqui. Eis a pergunta então, saturada ou insaturada? Lembra que para ser saturada, só ligação simples entre carbonos. Para ser insaturada, tem que ser dupla ou tripla entre carbonos. Então, embora tenha uma dupla aqui, bem aqui, ó, temos uma dupla, não está entre carbonos, está entre carbono e oxigênio. Logo, ela é saturada. Aqui também nós temos uma tripla. Ok, temos uma tripla. Mas não é entre carbonos, é entre carbono e nitrogênio. Entre carbonos ela é simples, a ligação. Então ela também é saturada. Nossa terceira classificação, homogênea e heterogênea. Vou pegar alguns exemplos aqui. Vamos ver alguns exemplos aqui. E vamos lá. Então, homogênea só tem carbonos entre carbonos. Não vai ter um elemento químico, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, só carbonos entre carbonos, você vê, não tem uma diferença. Então, se a gente numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vamos ver que a gente percebe que do 1 ao 7, do carbono número 1 ao carbono número 7, entre eles só tem carbonos. Então, entre o 1 e o 3 tem carbono, entre o 2 e o 4 tem carbono, entre o 3 e o 5 carbono, entre o 5 e o 7 carbono. Só tem carbonos entre eles. Quando isso acontece, homogêneo. Muito simples. Porém, se houver um elemento químico diferente de carbono entre carbonos, aí muda. Aqui vamos numerar só por uma questão de orientação. Então, não é a numeração correta, mas tudo bem. Entre o carbono 1 e o carbono 2 tem um átomo diferente, que não é carbono, é o oxigênio. Então a gente diz que essa cadeia aqui é heterogênea e esse elemento aqui é chamado de
Esse átomo aqui é chamado de heteroátomo. Heteroátomo está diferente, um elemento químico diferente entre carbonos. Vamos ver essa segunda, uma numeração apenas para a gente se posicionar. Percebe que entre o carbono 2 e o 3 temos um elemento diferente, um elemento químico diferente de carbono, não é carbono, é o nitrogênio, o que faz com que a cadeia seja heterogênea. Um elemento químico diferente entre carbonos. Um átomo diferente de carbonos entre carbonos. E ele é chamado de heteroátomo. E a cadeia heterogênea. Porém, vamos ver esses casos aqui. Veja que aqui nós temos um elemento químico diferente de carbono entre carbonos. Aqui a gente também tem outro. Tá. Então, para ser uma cadeia classificada como heterogênea, tem que ter um elemento químico diferente de carbono entre carbonos. Nesse caso aqui, nós temos um elemento químico diferente de carbono. Mas ele não está entre carbonos, até porque nem tem como. A gente só tem 1 e 2 carbonos, e entre eles uma ligação simples, e não tem mais nada, não tem nenhum elemento químico entre eles. Nenhum átomo entre eles. Seja carbono, seja diferente, não tem. Esse aqui está na extremidade, não está entre eles. Logo, essa aqui é homogênea mesmo. Nessa segunda, nós também temos um elemento químico diferente de carbono, um átomo diferente de carbono. É o nitrogênio, até tem outro, mas vamos analisar o nitrogênio. Ele está entre 2 átomos, inclusive, porém não está entre 2 átomos de carbono. Então nós temos aqui carbono 1, carbono 2, não é a numeração rigorosa, isso você vai ver na playlist Química Orgânica, na parte de nomenclatura. Já tem várias aulas de nomenclatura lá. Essa aqui não é a numeração rigorosa ainda não. É só para a gente se situar. Então o nitrogênio está entre o carbono 2 e o oxigênio. Não está entre 2 carbonos, logo ele não é um heteroátomo, e isso aqui fica sendo mesmo uma cadeia homogênea, uma cadeia carbônica homogênea, entre o carbono 1 e o 2, que é o que deveria ter algum átomo diferente, não tem, só tem uma ligação simples. Cadeia homogênea. Continuando, vamos para a última classificação, lembrando que a gente faz as 4 classificações de uma vez, e vamos terminar aqui com a última classificação. A gente faz o exercício normal ou ramificada. Vamos pegar um exemplo, pegando só o esqueleto mesmo da cadeia, só o esqueleto da cadeia carbônica. Vamos lá. Para ser uma cadeia, a gente começa pela ramificada. Para ser uma cadeia ramificada, tem que ter, como o próprio nome diz, a saída de um ramo. Tem que sair um ramo. Nós dizemos que tem que formar um T. Então veja, formou um T. Então, quando forma um T, essa parte aqui, ó, chamada de ramificação.
Eu gosto de usar o modelo de uma árvore porque explica bem isso. Então vamos pensar aqui. Nós temos o tronco. Aqui o tronco. E temos um ramo aqui. Não é? A química orgânica, a ideia da fórmula da cadeia carbônica, fórmula estrutural, é a mesma coisa. Então vamos colocar, digamos, vamos pensar em carbonos aqui. E carbono saindo aqui, ó. Percebe? Vamos transcrever como é que fica isso. Então carbonos aqui, que seria o tronco, e carbono saindo bem aqui, ó. Se a gente precisa fazer as ligações, vamos lá. Tá aqui as ligações, é só o esqueleto da cadeia carbônica. E, de novo, percebe que existe a formação do T. Olha o T sendo formado. O T muito bem sendo formado aqui. Justamente, quando ocorre essa formação do T, a gente diz que formou uma ramificação, ou seja, um ramo, como no caso da árvore. Um ramo. No caso da árvore não formou um ramo, saiu um ramo. Podem sair vários ramos, podem sair várias ramificações também. Na árvore, aqui eu não tenho o tronco e os ramos saindo. Então, na cadeia carbônica eu tenho. A gente vai ver depois isso na aula de cadeia principal. Definindo a cadeia principal, está na playlist de química, química orgânica, tem lá. O que seria o tronco aqui é chamado de cadeia principal. E a ramificação é o ramo. Na verdade a gente chama isso de radical, mas vamos ver só depois, não importa agora. Na cadeia normal não tem a formação do T. Não tem, então olha só. Ela vai, volta. Mas você percebe que nunca forma o T. Ó. Se tivesse que formar, teria que ser em pontos como esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse. Nunca o das extremidades. Então, numerando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só poderia sair ramos do 2 ao 8. No 9 não, nas extremidades não conta. Vamos ver o que acontece. Por que não conta? Porque não forma T. Então aqui eu tenho uma cadeia carbônica, o esqueleto dela só. Está aqui o meu esqueleto. 1, 2, 3, 4. Está o esqueleto aqui. E eu queria formar uma ramificação. Ok. Mas aí eu decido colocar um carbono bem aqui, para formar a minha ramificação. Não é. Está aqui a minha cadeia principal. Ela está aqui. Está aqui. E eu coloquei um carbono na extremidade. Formou um T? Pergunta é, formou um T? Você vê que formou isso aqui, ó. Um L deitado. Não formou um T. Se eu também tivesse colocado aqui, no 4, não formaria. Para formar um T, só se eu colocasse, inserisse carbono. Carbono saindo pelo 2 ou pelo 3. Nas extremidades não forma ramificação. Por último, agora vamos fazer um exercício onde a gente vai fazer as 4 classificações de uma vez. A gente aprendeu uma por uma, faremos 4 de uma vez. Então vamos pegar alguns exercícios aqui simples. Já simplificando a cadeia carbônica. Vou pegar esse daqui que é bem simples. Vou pegar um outro aqui. Bem simples também. Mais uma aqui. Nada demais.
muito simples, só para a gente aplicar o que entendeu agora. E um bem aqui. O objetivo é só aplicar o que a gente acabou de aprender. Então, para essa primeira, a gente consegue fechar uma corrente, ou seja, formar um elo. Não, vê que teria que só se essas duas extremidades se fechassem, né? Mas isso não ocorre. Então ela é uma cadeia aberta. Então, aberta. Próximo passo, ela é saturada ou insaturada? Você vê que só tem ligações simples entre carbonos, ou simples. Então, é o que interessa entre carbonos. Ela é saturada. Depois, ela é homogênea ou heterogênea? Se a gente for numerar aqui, ó, a gente tem o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. E entre o 1 e o 3, que é o que importa, tem o carbono 2. Nada demais. Então ela é homogênea. E por último, normal ramificada. Só teria uma saída. Só se um carbono fosse inserido aqui no 2. No 1 e no 3 não vai mudar. Como não foi inserido o carbono nem no 1 e nem no 2, ela é normal mesmo. Então tá aí, são 4 classificações de uma vez. Eu vou colocar mais uma aqui, que é muito importante. Mais uma aqui. Letra E. Vamos até a letra E ou E. Isso depende da região onde você aprendeu, como você fala. Na B, não formou elo. Não formou elo nenhum. Não forma elo nenhum. Ela é cadeia aberta, que também você pode chamar de acíclica. Percebe que tem uma dupla entre os carbonos 1 e 2. Logo, isso nos leva a crer que ela é insaturada. Entre o carbono 1 e o 3, que é o que interessa, tem o 2. O 2 é carbono também. Não tem um heteroátomo aqui. Logo, ela é homogênea. Se tivesse que sair um ramo, lembrando da árvore, ou seja, uma ramificação, teria que ser no 2. Mas não está saindo. Não está saindo ramo nenhum. Não tem ramificação. Então ela é normal. Estão aí as 4 classificações da B. Indo para C, você já vê que aqui é diferente. Ó. Fechou um ciclo. Nesse caso, um triângulo. Legal. Tá, se fechou um ciclo, ela é fechada. Cadeia fechada. Numerando, temos o carbono 1, 2 e 3. Entre o 1 e o 2 simples, entre o 2 e o 3 simples, entre o 3 e o 1 simples. Então ela é saturada. Continuando. Para ter um heteroátomo teria que ser, por exemplo, entre o 1 e o 3, ou seja, aqui no 2.
entre o 2 e 1, ou seja, aqui no 3, e entre o 3 e o 2, ou seja, aqui no 1. Quando é ciclo já tem mais opções, né? Porém não tem. É todo carbono entre eles, homogêneo. Para cadeias fechadas a gente não vai falar em ramificação. E vamos ver na letra E por quê. São só 3. Fechada, saturada, homogêneo. Letra D. Fechou um ciclo. Está aqui. Fechou um ciclo, borrou um pouquinho aqui, mas é um pentágono. Então ela é cíclica, que é a mesma coisa que fechada. Você poderia lembrar, tá? Cíclica, ela tem a presença do anel benzênico, anel aromático, núcleo benzênico, enfim, do benzeno. Não tem. Então ela é do tipo ali cíclica, ou seja, não tem a presença do anel benzênico, núcleo aromático. Vamos ver as ligações. Vamos numerar aqui os carbonos. 1, o 2, o 3 e o 4. Os carbonos que nos interessam. Entre 1 e o 2, ligação simples. Entre o 2 e o 3, a gente tem uma dupla. Entre o 3 e o 4, uma simples. Tá. Entre o 2 e o 3, tem uma dupla, o que faz com que ela seja insaturada. Última classificação, porque a gente não vai ver a questão da ramificação. Homogêneo e heterogêneo. Veja que tem um elemento químico diferente aqui. Apareceu aqui. E ele está entre o 4 e o 1, ou entre o 1 e o 4. Logo, ele é chamado de heteroátomo. Ele está entre dois carbonos. Se ele é chamado de heteroátomo, ou seja, se existe um heteroátomo na cadeia carbônica, heterogênea. Heterogênea. É a primeira heterogênea que a gente faz. E a letra E, o que ela tem de especial? Olha só. De fato, nós temos um ciclo aqui. De fato, isso acontece. Temos um ciclo aqui. Mas também temos um pedaço aqui que não é ciclo. Vamos fazer as classificações. A primeira coisa que a gente vai ver é aberta ou fechada. Bem, a gente tem um ciclo aqui e tem uma parte aberta aqui. Ou seja, percebe que ela é fechada e aberta? Pois é justamente assim que é a classificação dela. Fechada e aberta. Quando a gente diz que ela é fechada e aberta, mista. Mas por que não aplica o nosso modelo de ramificação na cadeia fechada? Ou seja, tão simples assim não se pode aplicar. Porque é o seguinte, nesse caso aqui, se eu falar que isso aqui é uma ramificação, então eu estou dizendo que esse é o tronco, ou seja, eu estou dizendo que o ciclo é a cadeia principal e é isso aqui seria o radical, né? Vocês vão ver depois que a ramificação, já vou deixar aqui, vocês vão ver isso lá em cadeia principal, que está na playlist de química orgânica. Você vai ver que a ramificação
se concretiza através do radical. Ou seja, lembra do T? Esse aqui acho que é o T mais simples que tem, né? Acho não, é o T mais simples que tem. Então, esse pedaço aqui, que é a ramificação, é chamado de radical. E cada radical tem um nome. A gente também vê isso lá em nomenclatura. Playlist química orgânica. Porém, se eu disser que isso aqui é a cadeia principal, isso aqui, eu vou estar dizendo que esse é o radical. Mas também existe a possibilidade de isso aqui, de eu ter uma parte aberta, alifática, sendo a principal, e um radical cíclico, como é o caso do fenil, como é o caso do benzil, mas principalmente do fenil. Então, também existe essa possibilidade. E quando isso acontece, a minha cadeia fica aberta, de certa forma, fica aberta. Eu vou ter uma cadeia grande aberta com um radical, que é um fenil, por exemplo, ou um benzil. Por isso que é complicado nesses casos, a gente não dá para definir tão simples aí, porque a gente teria que entender de algo a mais que não está nesse ponto ainda, que são as funções orgânicas que nós veremos em playlist. Já tem, começa com hidrocarbonetos, mas ainda não avançamos ainda, vai ter logo as principais funções orgânicas. E aí, tendo a função orgânica, você define sem dúvida quem é a cadeia principal. Aqui nós ficaríamos em dúvida. Tá? Então, por enquanto, mista. Cadeia aberta e fechada. Mista. As outras classificações, né? Saturada ou insaturada. A gente vai numerar apenas por uma... Lembra, eu sempre estou falando isso. Apenas por uma questão de nos se situar, mas não é a numeração correta essa aqui. Isso você vê na playlist lá. Porque existe a numeração correta para ciclos, para cadeias com ramificação, e a gente não numera o radical. Não numera. Mas isso você vai ver lá. É que agora ainda é muito introdutório, e aí a numeração é só para a gente se situar e não vai ter problema nenhum. Então vamos lá. Entre o carbono 1 e o 2 aqui no ciclo, nós temos ligação simples. Entre o 2 e o 3 simples. Entre o 3 e o 1 simples. Então aqui é tudo saturado. Se a gente for pegar entre o 3 e o 4 simples, entre o 4 e o 5 simples, logo só pode ser uma coisa, né? Saturada. E por último, veremos se ela é homogênea ou heterogênea. Vamos lá. Aqui só no ciclo aqui, entre o 1 e o 3 nós temos o 2, nada demais. Entre o 2 e o 1 nós temos o 3. Entre o 3 e o 4 nós temos... Desculpa, entre o 3 e o 5 nós temos o carbono 4, nada demais. Ela é toda homogênea. Concluímos essa parte, estamos com essa aula, né? Vê que a gente já tem uma boa quantidade de aulas já de introdução, começando com postulados do átomo de carbono, completando cadeias carbônicas com átomos de hidrogênio, depois a gente viu simplificação de fórmulas estruturais, agora nós estamos vendo classificação das cadeias carbônicas, de introdução, e aí já dá para avançar bem mais. Isso daqui é só a introdução, como eu falei.